Fala galera do canal Universo Adriânico. Hoje eu vou fazer mais um vídeo reagindo. E o vídeo do react de hoje vai ser do canal Sessão Nerd. E o nome do vídeo é Todos os Detalhes que Você Perdeu em Vingadores Ultimato, que é um filme muito bom, que eu gosto muito, inclusive. Falar sobre viagens no tempo, que é um tema que eu sou muito interessado em viagem no tempo. Filme que fala em viagem no tempo. Mesmo eu nem tendo assistido De Volta pro Futuro, né? Mas eu me interesso pelo tema assim, de viagem no tempo, essas coisas. Então vamos lá, vamos começar. Ultimato se tornou um dos maiores sucessos do cinema, e após alguns anos de sua estreia, não param de surgir novos detalhes e conexões. Por isso hoje você vai embarcar numa jornada pelos Vingadores Ultimato se tornou um dos maiores sucessos do cinema, e após alguns anos de sua estreia, não param de surgir novos detalhes e conexões. Por isso hoje você vai embarcar numa jornada pelos easter eggs, referências, erros e detalhes visuais de Vingadores Ultimato. Temos uma playlist repleta de vídeos da Marvel, link nos cards. Os detalhes estão na ordem que aparecem no filme, então assista até o final para não perder nada. Se você gosta dos filmes da Marvel, já deixa o like e vamos para o vídeo. No início, enquanto treina sua filha, repare que Clint possui uma tornozeleira eletrônica, assim como... Porque o Clint estava com essa tornozeleira, né? O Gavião Arqueiro aí, no caso. Por causa do que aconteceu com ele no último filme antes desse aí do Vingadores Ultimato. Na última participação dele no filme, no Capitão América Guerra Civil, que foi a última participação dele, né, no universo da Marvel. E ele tá com essa tornozeleira por conta do que aconteceu com ele, né, lá no final do filme. Que ele participou do filme, do grupo lá que se recusava a assinar o tratado, né, para se submeter ao governo norte-americano, alguma coisa assim, para trabalhar em favor do governo norte-americano, né, dos heróis lá. Que o grupo do Tony Stark era a favor, né, que queria assinar o contrato lá para se submeter ao governo dos Estados Unidos, né, para trabalhar em favor deles, né, sob a supervisão deles. E o grupo do Steve Rogers, lá do Capitão América, não era a favor de assinar esse tratado aí, alguma coisa assim, esse contrato para se submeter ao governo norte-americano, né, para trabalhar em favor, sob a supervisão do governo norte-americano. E dentro do grupo do Capitão América, o Gavião Arqueiro, dentro do grupo do Capitão América tinha o Gavião Arqueiro, né, o Gavião Arqueiro aceitou participar do grupo do Steve Rogers. E no fim do filme, todo mundo do grupo do Capitão América, tirando o Capitão América, né, que depois lá no final do filme, na cena pós-crédito, ele volta lá, né, na prisão de todo mundo do time dele, né, que lutou lá contra o time do Tony Stark, lá em Guerra Civil. Ele volta para libertar, né, que toda aquela galera lá tava com a tornozeleira, né, tava preso dentro daquela prisão naquela balsa lá, né, no meio do oceano, e tava todo mundo de tornozeleira, e um deles era o Clint, era o Gavião Arqueiro. O Scott, o Homem-Formiga e a Fênix. E o Scott também, né, o Homem-Formiga, né, que ele participou também da equipe do Capitão América. Isso é claro, é devido aos acontecimentos de Guerra Civil. A garota é interpretada por Eva, filha do diretor John Russo. Enquanto a família vira pó, ouvimos sons de trovão. Amor, o mesmo vive em Wakanda, em Guerra Infinita. Essa cena estaria no filme
anterior, mas decidiram transferir para o começo de Ultimato. Corta para a abertura. Ao comparar com as anteriores, os personagens que viraram ou acreditamos ter virado pó não estão aqui. Vagando pelo espaço, Tony se distrai com a nebulosa e... o espanto se deve a garota não estar acostumada a vencer. Era você que queria vencer e eu só queria o meu irmão! E talvez seja essa a única disputa que ganhou na vida. A extrema perda de peso de Tony foi produzida por efeitos especiais, ficando claro ao comparar o trailer ao filme. Don't post it on social media, it's gonna be real too. O retorno ao diálogo de homem. O Tony ficou assim esquelético, né? Porque ficou muito tempo no espaço, né? E aí, depois daquela luta lá com Thanos lá no outro planeta lá, e aí o Tony ficou vagando na nave lá no espaço. E aí ficou sem comer, né? E ficou esquelético desse jeito, né? De fé. Você não vai botar essa foto na internet não, né? Hoje é o dia 21. Não, é 22. Coincidência ou não, Ultimato é o 22º filme do Sam. Uma cena, a frase de Tony ao nomear Pepper CEO das indústrias Stark. Então a Capitã Marvel aparece para salvá-los. Ao entregar o reator, fica visível por poucos quadros a cicatriz circular onde estava o antigo reator. Foi divertido, né? Os heróis partem rumo ao Jardim Titanos. Steve contemplando o espaço pela primeira vez é similar a Tony em sua primeira visita ao espaço em Os Vingadores. Thanos usa a armadura como um espantalho, da mesma forma do quadrinho Desafio Infinito. Ao afirmar ter destruído as joias, Eu usei as joias e não as destruí. Nebulosa certifica a informação. Meu pai é muitas coisas. Mentiroso não é uma delas. Algo sustentado pela frase de Thanos anteriormente. Mas nunca me ensinei a mentir. Pronto, cabeça arrancada. Um retorno óbvio ao diálogo com o vilão. Arrancado a minha cabeça. 5 anos depois, acompanhamos Steve numa sessão de terapia. A função dessa cena é representar o sofrimento como algo de toda a população e não só dos heróis. É isso aí. Esse é o co-diretor John Russo. O outro diretor não aparece, sendo 50% perfeitamente equilibrado. Aqui tá. Essa parte eu já sabia, né? Essa parte aí que uma das pessoas que participou aí dessa reunião aí de terapia, né? Que o Capitão América participa, era um dos diretores do filme aí, dos Vingadores Ultimato. Já tava sabendo disso antes já. Está o criador de Thanos, Jim Stark. Matthew é o segundo assistente de direção de Guerra Infinita e Ultimato. Agora, desse aí do criador do Thanos, eu não sabia que ele tava aí no meio desse grupo de terapia. Corta para o depósito onde estão os pertences de Scott Lang. O número 616 faz referência à Terra 616, o universo principal dos quadrinhos Marvel. Imediatamente o rato aperta os botões, trazendo Scott de volta do mundo quântico. O segurança do local... Cara, essa parte aí do Homem-Formiga voltando, né? Do mundo quântico pro mundo real, eu acho assim, uma das coisas mais bizarras do que aconteceu nesse filme dos Vingadores aí, Ultimato. Porque meio que é do nada, né? Assim, muito aleatório, né? O Homem-Formiga voltar pro mundo real por meio de um rato. Eu esperava tudo menos que ele voltasse aleatoriamente, assim, por causa de um rato. O rato acionasse o botão que acionasse a máquina lá e trouxesse a Homem-Formiga de volta. Eu imaginava que talvez o Capitão América e a Natasha bolasse alguma coisa que trouxesse ele de volta, alguma coisa assim. The Terminal Beach de J.G. Ballard. Nesse meio tempo, Steve conversa com Ned na base dos Vingadores. Eu vi um grupo de baleias que estava atravessando a ponte. Se rebobinar, realmente é possível ver algo que parece baleias. As sapatilhas referenciam a história de origem da garota. Como visto em Era de Ultron, dançar balé fazia parte de seu treinamento, e de alguma forma a sapatilha ajuda Ned a superar as perdas. Logo se
Scott aparece revelando sua ideia de como consertar as coisas. Uma máquina do tempo, eu sei que é loucura, é loucura. Então partem atrás de Stark. O gênio, bilionário, playboy e filantropo agora vive numa fazenda com pedra, como desejou em Era de Ultron. Talvez eu siga o exemplo do Pato, morar numa fazenda com uma pedra. Sua filha se chama Morgan, Morgan H. Stark, quer comer? assim como no sonho que teve. Ontem eu sonhei que tínhamos um filho. Demos o nome do seu tio excêntrico. Qual o nome? Mosse. Nos quadrinhos, Tony possui um primo problemático chamado Morgan Stark. Enquanto discutem a ideia na lanchonete, os garotos pedindo uma selfie com o Hulk são algo incrível. Sobrinhos dos diretores, além de Julia, filho de Anthony Russo. Aqui ainda temos o famoso erro do lanche, inteiro, partido. O Verdão tirando selfie seria algo impensável. É, furo de roteiro, né? No ângulo da câmera eles colocam o lanche inteiro, né? Que os Vingadores comem, e de outro ângulo já mostra o lanche repartido já, né? E aí já é furo de roteiro do filme já. Um dos furos de roteiro do filme, né? Então, mas unir a consciência de Ben ao corpo de Hulk é algo vindo direto das HQs. E agora olha pra mim. Naquela noite, Tony tem a ideia para seu modelo de viagem no tempo. Dessa vez no formato de uma fita de móveis invertida. Inspirado por uma foto de Peter segurando um diploma invertido. Fita de móveis invertida, por favor. Assim desenvolve um GPS de tempo e espaço. Um GPS de tempo e espaço que funciona. O dispositivo possibilita navegar pelo mundo quântico definindo data e destino com precisão. Eu só quero mais. Paz e amor se tornou marca registrada do herói. Em Homem de Ferro, após abusar de um militar, Por favor, sem dedinho. e descobrir o mal proporcionado pelas indústrias Stark, adota o símbolo e decide parar de fabricar armas. É por isso que eu estou fechando imediatamente a divisão de produção de armamento da Stark International. É claro, ela quis dizer que ama mais do que as toneladas do pai. No entanto, o ator revelou ter ouvido a frase de um de seus filhos. I think my now 8-year-old used to say to me, Enquanto isso, Hulk e Rocket buscam reforços em Nova Asgard. A cidade foi construída em Tonsberg, local presente em muitos filmes do Sam, no qual o Caveira Vermelha encontra o Tesseract, onde os gigantes de gelo lutam em Thor. Além disso, remeter ao discurso de Odin. Ao fundo está o gladiador de Sakaar, que escapou em Thor Ragnarok. Chegando à casa de Thor, entre seus amigos está Korg, interpretado por Taika Waititi, diretor de Thor Ragnarok. Sua roupa referencia um padrão usado pelo diretor na Comic Con. Enquanto Thor ficou gordo por causa do sedentarismo, Korg criou o Rio. Um detalhe legal. Aqui no canto, ainda estão 2 potinhos de bala dos Vingadores. Longe dali, Ned procura Clint, agora sob o manto de Ronin, identidade usada por vários personagens da Marvel, e seu traje também é muito similar aos quadrinhos. Enfim, estão todos reunidos. Stark parece estar bem animado, cheio de apelido para todo mundo. Uma faixa só, né, Malta? O personagem principal do filme é o Grande Lebowski, interpretado por Jeff Bridges, mesmo ator do Monge de Ferro. Ironia, Tony! Rocket é chamado de Red, como é que tá? personagem de um jogo, anteriormente nebulosa de Blue. Do Ratchet Clank, né? O jogo Ratchet Clank. Eu nunca joguei. Eu sou muito curioso pra jogar esse jogo. Um dia quando eu tiver meu Play 5 eu vou jogar. Do Yellow Submarine, além de uma Assim, não, isso pode vir rápido, está chegando. Porque a gente não acha um bebê Thanos, entendeu? ideia similar à velha questão sobre livro, representada numa cena deletada de Deadpool 2. Muitas citações a filmes com viagem no tempo. Star Trek, O Exterminador, Time Cop, A Ressaca, Contra a Dobra do Tempo, Certo Planeta de Em algum lugar do passado. Em algum lugar do passado, Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica. Por mais que desenhe De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro é uma mentira. a primeira viagem é para um celeiro, assim como a de Mark McFly. Além da nave Chitauri virando pó, ser muito similar ao holograma de Tubarão em De Volta para o Futuro 2. Embora não seja um detalhe secreto, durante a viagem fica visível o GPS. Cara, eu não sabia dessa referência aí da nave Chitauri se desintegrando, que era referência ao cena lá do Tubarão, o filme do De Volta para o Futuro. Também eu nunca assisti também, né, De Volta para o Futuro, então eu nunca ia saber dessa referência. Mas o filme dos Vingadores Ultimato em si, ele tem muita referência mesmo, bastante detalhe, o que ele está apontando aqui no vídeo. Quântico guiando ao destino, assim como na explicação de Tony. Retornando, o Len que carrega fatias de laranja, justamente seu pedido após tornar-se Giant Man em Guerra Civil.
Does anyone have any orange slices? Clint consegue trazer a luva do passado, provando que a missão é possível. Deu certo. Imediatamente planeja o rumo das joias. Ao explicar a localização do Echo, Thor pinga colírio só no olho esquerdo. Um bom detalhe de continuidade, visto ter perdido outro olho em Thor Ragnarok e ganhado o robótico em Guerra Infinita. Se reparar, os olhos possuem cores diferentes. Hulk também come sorvete sentado em Guerra Infinita. O Fudge do Hulk raivoso é o nosso favorito. Isso existe, tanto faz. Embarcando na missão, unem suas mãos num formato bastante similar ao reator A. Puxa, que gostar. Dizer isso olhando especificamente para Stark passa a fazer mais sentido após conhecer seu fim. Thor e Rocket como a Asgard e roubaram o Echo. O novo trago. Aí começa as partes das viagens no tempo, né? Dentro do filme dos Vingadores Ultimato, né? Essa aí já é pra quando eles viajam, o Thor e o Rocket viajam para Asgard em 2013. Eles fazem referência ao filme, a tudo que aconteceu do filme do Thor 2, né? Thor 2 é Um Mundo Sombrio. Aí eles vão revisitar tudo aquilo que aconteceu naquele filme, né? O Loki preso depois de que aconteceu no filme dos Vingadores 1. A Jane Foster lá, né? Com o Thor. A Guaxinim é bastante similar aos últimos quadrinhos dos Guardiões da Galáxia. Além desse lenço vermelho, provavelmente pertencer a Peter Quill. Aparentemente, os Asgardianos não têm ideia do que seja um Guaxinim. A lebre está certa e deve ser a mais esperta entre vocês. Lebre? Ao mesmo tempo, Ned e Clint vão a Vormir roubar a Joia da Alma. A gente também gosta de Um retorno aos Vingadores. Parece até que estamos em Budapeste outra vez. Após descobrir a exigência para conseguir a joia, Ned se sacrifica salvando Clint. Algo interessante, pois foi salvo por ele anteriormente. O agente Barton foi enviado para me matar, mas tomou outra decisão. Em Morai, Nebulosa e Rhodes buscam a joia do poder. Essa é aquela parte. Essa cena aí foi uma referência ao filme do Guardiões da Galáxia 1, que é aquela cena do começo lá que o Peter Quill tá dançando, né, e cantando, escutando a música e partindo para roubar uma das joias do infinito, né, que tá armazenada dentro de um lugar aí. Eu não sei me explicar muito bem que lugar é esse, mas ele tá partindo para roubar. E aí o máquina de combate Nebulosa acerta ele, né? E ele desmaia e eles conseguem pegar a joia no lugar dele. Que saem espetos ou esqueletos nas pontas deles. Isso é uma referência aos caçadores da Arca Perdida. Já a mão robótica remete ao Exterminador do Futuro, citado por Lucas anteriormente. Mas o Exterminador Nebulosa do presente compartilha a rede com sua versão do passado, fornecendo a Thanos acesso aos planos dos Vingadores. O vilão então rapta a Nebulosa do presente e envia do passado junto aos heróis. Sua arma, no formato de hélice, referencia seu helicóptero das HQs. Se reparar, ela é simétrica e equilibrada, como Thanos gosta. nem muito para um lado, nem para o outro. Isso remete ao dito após a Batalha de Nova York. Have not cowering wretches we were promised. They are unruly. Em Nova York de 2012, Tony visita a Torre dos Vingadores, para não ser percebido. Aí já é referência ao primeiro filme dos Vingadores, né, de 2012. Foi lançado em 2012, né? Vingadores 1. Repare a armadura dos pés se retrair primeiro, evitando barulho. Apesar de fazer sentido se retrair pelos pés e mãos, ainda é um detalhe bacana. Eu sei, claro que é. A posição do Homem-Formiga, Flank Me, é também uma piada ao fato da palavra Flank poder ser lida como um palavrão, unindo o L ao I, formando a letra U. Por isso passaram a evitá-la nos quadrinhos. Tendo isso em mente, alguns diálogos ganham um outro sentido. Tô entrando em você. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a base. Stark também parece ter treinado bastante peteleco durante o período da deriva no espaço. Onde estão indo? Almoçar e depois para Asgard. Ele se refere à cena pós-créditos de 2012, onde os Vingadores estão. Faz referência à cena pós-crédito, né, que acontece no filme dos Vingadores de 2012, que tá todos os Vingadores reunidos, né, numa lanchonete, tomando lanche, comendo lá o shawarma, né.
E aí tá essa cena clássica aí dos Vingadores reunidos e o Capitão com cara de deprimido lá no canto da mesa. Que eu acho muito engraçado até essa cena. Principalmente o jeito que o Capitão tá aqui na cena, né? Cabisbaixo, deprimido. Lancham após a batalha. Stark consegue a maleta com o Tesseract, mas Wanda perde, de maneira similar a Marte com o Almanac de Volta para o Futuro 2. Loki, dando a volta por cima, se conecta ao diálogo com Stark em Os Vingadores. Não tem uma versão na qual você vai sair por cima. Aqui Tony é basicamente responsável por sua saída por cima. Apesar de morrer futuramente, se fugir foi bom ou não, só a série Loki dirá. A camisa do Black Sabbath é um selinho. Que acabou sendo bom, né? Porque como a gente viu agora, pelo menos quem assistiu, né? O final da segunda temporada do Loki terminou com ele sendo o guardião lá de todas as linhas temporais. Acabou sendo bom até pro Loki, essa fuga aí. E a banda possuir uma música chamada Iron Man. Enquanto isso, Cap busca o cetro de Loki. A cena do elevador invoca a luta de Soldado Invernal. Faz referência àquela cena da luta, né? De Capitão América 2 e Soldado Invernal, que eu acho um filme muito bom, inclusive, ó. Gosto muito desse filme. O Capitão entra no elevador, só que lá eles lutam, né? O Capitão luta contra esse grupo aí da SHIELD lá. SHIELD não, da Hydra. Que na época o Capitão não sabia, né, que eles eram da Hydra, né? E aí por isso eles lutaram. Mas aí nessa cena aí, o Capitão já sabia, né, que eles eram da Hydra. E aí ele tipo dá o migué, ele engana o agente lá da Hydra, né? Aquele careca lá. E ele fala que ele é da Hydra também. Aí todo mundo aí cai no golpe do Capitão. E o Capitão sai com uma das joias do infinito aí, uma boa. Não, embora dessa vez Steve tenha sido mais esperto. Algo vindo de Secret Empire, logo se esbarra com seu eu do passado, que acredita se tratar de Loki disfarçado. Posso fazer isso o dia todo. Eu sei. Frase clássica de Steve. Posso fazer isso o dia todo. Posso fazer isso o dia todo. O estrangulamento remete ao confronto com Buck. Para distraí-lo, Steve faz o mesmo feito por Rumble em Guerra Civil. Buck, o que você disse do Buck? Lutar consigo mesmo é algo vindo da Capitão América número 156. Estranho estar com traje livre, sendo que em 2012 está... Eu não sabia que essa cena do Capitão lutando com ele mesmo aí no passado fazia referência aos quadrinhos. Eu não sabia disso. Tá vendo? Tô sabendo agora, galera. Após a batalha, trocou o traje? Não faz sentido. E se continuar com o traje rasgado na cena pós-créditos de Os Vingadores? Próximo dali, Banner tenta pegar a Joia do Tempo, quando a anciã realiza o mesmo do primeiro encontro com Strange. Devido a Stark perder o rumo, embarca junto. E depois foi Não faz sentido. E se continuar com o traje rasgado na cena pós-créditos de Os Vingadores? Próximo dali, Banner tenta pegar a Joia do Tempo, quando a anciã realiza o mesmo do primeiro. E depois esse golpe aí de retirar a alma, né? Foi feito também no filme do Homem-Aranha, né? No terceiro filme do Homem-Aranha agora, do Tom Holland, né? Que o Doutor Estranho dá esse golpe, né? No Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá roubando lá tá levando aquela caixa que contém a prisão lá pra prender todo mundo, todos os vilões lá que invadiram o universo dele e mandar de volta cada um pro universo deles, né? Aí o Homem-Aranha tá levando, né? Aí o Doutor Estranho persegue ele. Aí o Doutor Estranho dá esse golpe aí que faz retirar a alma do Homem-Aranha do corpo dele, né? Encontro com Strange. Devido a Stark perder o rumo, embarca junto a Steve rumo aos anos 70. Que é do filme
Essa luta aí do Doutor Estranho com o Homem-Aranha é do último filme agora do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha que aparece os três, não sei o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha do Tom Holland, o Homem-Aranha do Peter. O Homem-Aranha é o Peter Parker, né? O Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew Garfield. O plano é roubar o Tesseract da S.H.I.E.L.D., mais partículas PIN para retornar ao presente. A base se chama Lehigh, mesmo local do treinamento de Steve, posteriormente destruído em Soldado Invernal. Stan Lee, co-criador de muitos personagens da Marvel, que foi rejuvenescido baseado em sua própria aparência dos anos 70. Nuffsack é uma famosa citação de Lee. Nuffsack. Ao entrar na base, o nome falso faz referência a Ross Consign, que nos quadrinhos se tornou o Capitão América. No laboratório de Hank, Steve passa por um capacete original do Homem-Formiga, igual das HQs. Enquanto isso, após roubar o Tesseract, Tony é surpreendido por seu pai. A equipe de efeitos especiais confirmou que a tela ao fundo possui o rosto de Ernie Zola. Eu não consigo enxergar isso. Então, flores e chucrutes têm um encontro de noite? Isso é um easter egg ao desenho. É, o Zola que foi o... que apareceu pela primeira vez no universo da Marvel lá no primeiro filme do Capitão América, né? Capitão América, o primeiro Vingador. Capitão América 1, primeiro Vingador. Ele era um assistente lá do Caveira Vermelha, né? O Zola. Ele trabalhava com o Caveira Vermelha, o Zola. Isso da mãe do roteirista Steve McFeely, quando estava grávida dele. Ah, minha esposa está grávida. Tipo, me diz ou manda Com certeza mandou direto. Duas bandas da época cujos integrantes possuem barbas estranhas como a de Tony. Cap entra na sala de carro, onde encontra sua foto de um primeiro Vingador. Guardar essa foto no escritório representa não só um amor verdadeiro, mas também não dar importância à aparência dele. Antes de retornar ao presente, Tony finalmente consegue fechar seu arco com o pai. Essa foto aí prova uma coisa que eu sempre pensei, né? Que a Peggy Carter, né? Que ela já amava o Capitão América antes mesmo dele ficar fortão, né? Ficar bombadão e ganhar força, antes mesmo dele tomar o soro, né? Ele tava lá franzino, magrinho. Então, desde esse tempo aí dele magrinho, que a Peggy Carter já amava o Capitão América, né? Pai, obrigado. Por tudo que fez. Por essa nação. Usando uma frase muito parecida com a terapia experimental de guerra civil. Eu sei que fez o melhor que podia. Ele estava melhor. Ao lado de Howard está Jarvis, Jarvis. interpretado pelo mesmo ator da série Agente Carter. Ao retornarem do roubo, Tony está ao lado de Hulk e Steve. Visto de cima, está numa posição totalmente diferente. Em posse de Mais um dos furos de roteiro do filme, né? todas as joias, discutem quem usará a manobra. Eu sou o Vingador mais forte, tá? O retorno a Thor Ragnarok, quando o herói tenta a senha do Green Jet sem sucesso. Vingador mais forte. Negado. Vingador mais forte. Hulk é o escolhido para usá-lo, e também é quem a Green Jet reconhece como o Vingador mais forte. Bem-vindo, Vingador mais forte. O quê? Após o estalo, Clint recebe uma ligação da esposa. Mas como e por que ela possui o celular com contativa após 5 anos? Com acesso à base, Nebulosa traz termos ao presente. Passando a cena do ataque em câmera lenta, é possível ver o Homem-Formiga diminuir de tamanho na última hora. Hulk segura os escombros como no quadrinho Guerras Secretas, no qual precisa sustentar 150 bilhões de toneladas sobre os heróis até escaparem. Clint sendo perseguido pelos capangas alienígenas, homenageia Alien ao resgate. O novo plano de Thanos é destruir o universo e depois criar um novo, exterminando 100% dos seres, por serem incapazes de seguir em frente, se conectando perfeitamente com o diálogo de Steve na terapia. O mundo é nosso agora. Foi deixado com a gente. E tem que ser feito alguma coisa com ele. Caso contrário, Thanos devia ter aniquilado todos nós. Durante a batalha, Thor mostra ter aprendido a lição, tentando insistentemente acertar a cabeça do vilão. O confronto homenageia muitos momentos da luta de Hulk e Thor no primeiro filme. Thanos empurra o Stormbreaker contra o peito do Deus do Trovão, invertendo a cena de Guerra Infinita. Capitão América ergue o Mjolnir. A exclamação de Thor é um retorno a quando Steve consegue mover levemente o martelo. Na ocasião, Thor faz uma cara de assustado ao perceber que Steve é digno. Cap também levantou o Mjolnir algumas vezes nas HQs. Seu novo traje é um retorno à origem do personagem, onde possui uma espécie de escambo.
O herói ainda usou algo parecido por baixo em Guerra Infinita. Essa malha foi vista anteriormente em Pantera Negra, indicando poder ser tecnologia wakandana. Um retorno ao golpe do martelo no escudo. E Thanos quebra o escudo assim como na HQ Desafio Infinito. Algo visto também no pesadelo de Stark em Era de Ultron. O problema é alguns minutos depois voltar a estar inteiro. Na esquerda. Retorno ao Soldado Invernal. Não, à esquerda. Acho que Essa cena aí do Sam falando pro Capitão à esquerda, né? Faz referência, no filme aí dos Vingadores Ultimato, faz referência a mesma cena que eles tiveram. É uma cena que eles tiveram junto, né? No filme do Capitão América 2, o Soldado Invernal, que estão correndo, né? Fazendo caminhada num lugar. E o Sam fala pro capitão, né? À esquerda. Então, essa cena aí faz referência a outra cena lá do Capitão América 2, Soldado Invernal. E as duas envolvendo o Falcão e o Capitão América, né? O Sam Wilson e o Steve Rogers. muito legal a nave possuir um design similar à máscara do Pantera. Eu comentei isso no vídeo sobre Pantera Negra, entre os cards. Uma aparição de Howard o Pato. O personagem protagonizou um dos maiores fiascos de bilheteria e agora está presente num dos maiores sucessos. Isso que era bom notícia. Essa marca é a primeira vez que a icônica frase é dita no CM. Anteriormente foi insinuado. Essa frase aí que o Capitão fala, antes deles partirem para a luta, né? Os Vingadores partir para a luta contra o Thanos e o exército dele, faz referência ao que é dito nos quadrinhos, né? O Capitão América diz nos quadrinhos, né? Avengers Assemble, que como o Capitão América fala no filme aí, que tá dublado em português, Vingadores Avante, traduzindo para o português, né? Então os quadrinhos em inglês é Avengers Assemble, como aparece nos quadrinhos, e em português é Vingadores Avante, traduzindo para o português. Em Era de Ultron. Outra coisa estranha é Strange carregar o olho de Agamotto nessa cena, visto ter sido destruído por Thanos em Guerra Infinita. O artefato não aparece pelo resto do filme. Eu não havia reparado, mas o Aranha usa o Giant Man para atacar sua teia. Stark recebe Peter com um abraço. Um retorno a Homem-Aranha de volta ao lar. Não é abraço, não, só nome da porta pra você. A parceria dos dois insetos, né? Homem-Aranha, Aranha e Formiga, né? O Homem-Aranha usando o Homem-Formiga como tipo os prédios, né? Tipo um prédio, né? Pra ele ir jogando a teia e se balançando pra ir lutar contra o exército do Thanos. Desculpa, não tá? Ao reencontrar Gamora, Quill ganha um golpe baixo, semelhante ao primeiro encontro deles em Guardiões da Galáxia. Não entendi do carro. A cara do Scott é devido a Hulk ter ido na polícia anteriormente. Tá. Um apelido de amigo, agora demonstra tê-lo como amigo. Se eu contar o que eu descobri, ainda pode contar. Strange tem razão. Se Tony soubesse da necessidade da morte dele para o plano funcionar, certamente ele usaria a missão, ainda mais após construir uma família com Pepper. No decorrer do seriado, o milionário sempre foi visto como egoísta. A única coisa pela qual louca é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica. Algo evoluído a cada filme, completando seu arco em Ultimato. Sua decisão também é devida ao diálogo com o pai. Vamos dizer... É bacana esse arco de redenção do Tony, né? Do Tony Stark. Porque lá no primeiro filme dos Vingadores, né? O Capitão América fala que ele falou pra ele que ele não era capaz de se sacrificar pela humanidade, né? E aí as histórias do universo Marvel foram se desenrolando, né? Envolvendo o Homem de Ferro. Ele foi mudando a mentalidade dele para chegar no resultado que aconteceu em Vingadores Ultimato, né? Com o Tony já se dispondo a se sacrificar pela humanidade, né? Para salvar a humanidade, né? Quando ele deu aquele estalo de dedo lá
que ele tava com aquela manopla do infinito com todas as joias reunidas, né? Pra transformar o Thanos e o exército dele em poeira, né? Que quase nunca deixei que bem maior pesasse minhas decisões. Ao dar a vida pelos outros, Tony demonstra ser superior a ele. Ainda durante a batalha, há um erro bem grande. Acontece quando Scott está dentro da van e ao mesmo tempo está grandão ao fundo. T'Challa chamando Clint pelo nome. Seria uma antecipação do multiverso que viria pela frente? 2 Homem-Formiga dentro da mesma batalha? Seria a Marvel antecipando para nós que futuramente ia ter um universo, multiverso. Como a Marvel fez agora, o multiverso, né? Seria a Marvel antecipando pra gente que a gente ia entrar na saga do multiverso mais pra frente, como a gente entrou agora, né? Na saga do multiverso. Teve aí filme do Homem-Aranha falando do multiverso, do Doutor Estranho falando do multiverso. Os próximos filmes dos Vingadores vão falar sobre o multiverso, né? É o retorno à Guerra Civil. Eu sou Clint. E quem perguntou? Não quero gatos. Uma referência à famosa frase de alta ansiedade. I got it. I got it. I got it. As heroínas reunidas é uma cena A-Force, uma equipe feminina de Vingadores. Enquanto luta com Danvers, Thanos possui a armadura nos 2 braços. Um segundo depois, uma delas some, apenas para vestir a manopla logo em seguida. Eu sou o Homem de Ferro. Frase final do primeiro Homem de Ferro. Eu sou o Homem de Ferro. Após a derrota, Thanos se sente, assim como seu discurso sobre perda em Guerra Infinita. Ter a certeza de que está certo e falhar menos é agonizante. Deixa as pernas trêmulas. A cena é muito similar ao final do filme anterior, representando que, independente do resultado, o vilão cumpriu sua missão e agora deve descansar. No funeral de Tony, Pepper coloca no lago o reator Ark dado de presente a ele. Prova de que Tony Stark tem coração. Esse garoto é Harley, cujo em Homem de Ferro 3 emprestou a garagem para Stark. Legal, né? Isso indica ter mantido o contato. A música de fundo The hell going on? Oh, we heard tale of a party. é a mesma de sua quase morte na nave. O que você quer? Cheeseburger. Um retorno sutil ao Homem de Ferro de 2008. Sou um cheeseburger primeiro. O lanche tem um sentido mais profundo na vida de Robert Downey Jr. Você pode conferir o vídeo completo nos cards. Os Asgardianos da Galáxia voltam a se reunir. Não é só uma piada, mas também uma cena na série de quadrinhos da Marvel. Como explicado algumas vezes ao longo do filme, a manopla não consegue trazer os mortos de volta à vida. E por isso Stark e Ned continuam mortos. Hulk até tentou reviver a garota sem sucesso. Tentei fazê-lo voltar. No fim, Cap devolverá as joias tentando evitar realidades alternativas. Isso implica em precisar devolver a Pedra da Alma ao Caveira Vermelha em Vormir, o que já é algo bem estranho de se imaginar. Eu fico curioso para saber como seria, né? Porque ia ser bem inusitado, né? Ia ser bem curioso esse reencontro do Capitão América com Caveira Vermelha, né? Depois do que aconteceu entre eles no primeiro filme dos Vingadores, do Vingadores não, do Capitão América 1, primeiro Vingador. Eles lutaram lá, né? E aí terminou com eles, com a luta final deles lá na nave e a joia do infinito abduzindo o Caveira Vermelha e levando ele para esse universo aí, né? Para ele se tornar o guardião da Pedra da Alma, né? Da joia da alma. E aí, imagina só o capitão voltando lá, chegando lá no lugar que o Caveira Vermelha é o guardião, né? Para devolver a joia da alma para ele. E esse reencontro entre os dois.
Mas poderiam eles fazer uma troca, uma alma por uma alma? Teria Marvel deixado isso em aberto para caso queira trazê-la de volta ao UCM? Não sei ainda. Enquanto se despede de Buck, invertem os papéis de o primeiro Vingador. Don't do anything stupid until I get back. Don't do anything stupid until I get back. How can I? You're taking all this stupid with you. How can I? I'm taking all the stupid with you. Steve não retorna como combinado, indo encontrar Peggy no passado, dando a ela um momento tão desejado. Eu vou ter que adiar naquela dança. E finalmente dançam uma música lenta, Vou pedir que toque uma música linda. a mesma ouvida em Soldado Invernal, quando no apartamento adentro. Provavelmente o disco estava no tocador, talvez o indício de sua dor, e de nunca desistir de pé, treinando para que seu pé não apegue. O filme não possui pós-créditos, mas há um pequeno easter egg para quem assistir até o último segundo. O som de Tony forjando a Mark I na caverna. Entre os detalhes visuais que remetem a outros filmes estão a camiseta regata preta de Tony, Drax esfaqueando o vilão, remetendo a Guardiões da Galáxia Volume 2. Entre os detalhes sutis, Eu acho bem engraçado essa cena do Drax esfaqueando o Obsidian lá, né? O vilão, um dos capangas do Thanos lá. Eu acho muito engraçado, né? Ele vai com uma faquinha minúscula, né? E vai esfaqueando aquele monstro gigante lá. E não sente nada, né? Continua lutando lá de boa. De boa. repare que Luke usou lábios para seus dedões não pressionarem botões indesejados. Se lembrar de mais alguma referência legal, é só comentar. Temos uma playlist com vídeos como este de outros filmes da Marvel. Link nos cards. Grande abraço, até a próxima. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre recebendo notificação de vídeo novo. Toda vez que eu postar aqui no canal, toda semana eu estou postando vídeo novo. E deixa nos comentários qual o detalhe que você notou assim curioso no filme de Vingadores, no último filme dos Vingadores agora, Vingadores Ultimato. Alguma curiosidade que você notou, algum fato curioso, deixa aí nos comentários. Então é isso, galera. Um abraço aí. Falou.